A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, nesse dia que se chama hoje. Estamos aqui, irmãos, diante aqui da palavra do Senhor, o próprio Deus falando comigo, com você. Aqui Amós, capítulo 6, 14 versículos. Irmãos, esse livro de Amós que tem falado particularidades tão importantes da vida do povo de Israel, irmãos, que nós hoje temos que saber, conhecer, irmãos, não deixarmos essas práticas desse povo, que é povo de Deus, mas de uma outra época. Hoje, nós, por misericórdia do Senhor, estamos como Israel de Deus hoje, porque a palavra do Senhor nos fala, nós somos enxertados na videira verdadeira, aleluia, na oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, nós aprendemos, irmãos, com a atitude do povo do Senhor mesmo, irmãos, lições que nós não podemos aplicar na nossa vida hoje. Aleluia. Cristo, irmãos, Ele é o nosso caminho, verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui é Amós 6, irmãos, o título fala assim, ó, a indiferença da nação. Maravilhoso, irmãos. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre os primeiros das nações, aos quais vem a casa de Israel. Irmãos, Sião aqui está falando da capital de Judá, que é o reino sul, e Samaria, irmãos, capital do reino norte, né? Aleluia, que é a capital de Israel. O mesmo povo, irmãos, numa região e numa na outra. Aqui porque sossegados, irmãos, tranquilos, achando que não precisam, tá tudo certo, não preciso fazer nada. Tem pessoas nos dias de hoje, irmãos, que diz que uma vez levantaram a mão para o Senhor Jesus e salvo uma vez, salvo para sempre. Não é dessa forma não, irmãos. Pessoas pensam, eu sou de Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, tomar a decisão que eu quiser, fazer da forma que eu quiser. Estão igual o povo aqui, ó, sossegados, porque Deus me chamou, eu estou coberto pelo Senhor, independente do que eu fizer. O povo de Israel pensava assim, irmãos. Se os irmãos lerem lá, capítulo 7 de Deuteronômio, os irmãos vão ver que naquela história, o povo dizia, o Senhor me chamou, eu sou do Senhor, então ninguém pode tocar em mim. Não, irmãos. Tem que haver uma postura de cristão. Crente não, irmãos, porque crente até o diabo e estremece. Agora tem que ter uma postura de cristão, de obediência, de reverência, de busca. Irmãos, e a busca, a comunhão, aleluia, ela é constante. O povo aqui, irmãos, queria ficar tranquilo, sossegado. O povo estava achando, irmãos, que estava liberto, protegido, não precisava fazer nada. Que tudo Deus fazia, deles não precisava fazer nada. Muitos hoje em dia pensam assim, irmãos. Já levantei a mão para o Senhor, sou de Cristo, tudo que eu fizer eu vou prosperar, luta não pode vir sobre minha vida, adversidade não pode vir. Se você se engana, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha o que fala o versículo 2 aqui, ó. Passai a Calné. Em Isaías capítulo 10, se não fala a minha memória, ali vai falar dessa cidade ali. E vede, dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores do que estes reinos, ou maior do que o seu limite, que o vosso limite? Vemos aqui, irmãos, duas cidades da Síria e Gate, que fazia parte dos filisteus. Irmãos, estavam dominados pelos assírios. Aqui o profeta Amós, irmãos, os irmãos sabem o significado do nome dele, fala que era um carregador de fardos. Deus, através do Espírito Santo, irmãos, aleluia, fazia ele fazer uma comparação. Será que vocês são melhores do que essas cidades? Irmãos, para eles pararem de pensar. Sabe, irmãos, quando a soberba, a altivez, ela sobe a mente do homem, domina, irmãos, ele se acha superior a tudo e a todos. Irmãos, eu tenho a bênção, eu sou do Senhor, então eu sou melhor.
Não. Jesus, ele ensina na sua palavra a você e a mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus tem que ser humilde. Tem que ter humildade. O povo aqui, irmãos, estava altivo, soberbo, arrogante, presunçoso e vivendo uma vida, irmãos, uma vida fora da presença de Deus, uma vida desregrada, uma vida, irmãos, de suborno, de aproveitamento dos pobres. Aqui nesse período, irmãos, o povo de Judá e o povo de Samaria gozavam de uma prosperidade, irmãos. Não que Deus não quer dar prosperidade para ninguém, Ele quer que eles aproveitavam das pessoas. Estamos próximos, estamos com a bênção de Deus. Não, irmãos, eles não estavam com a bênção de Deus, estavam indo pelo caminho da desobediência. Tanto no capítulo 5, que nós já falamos isso, no 4, entramos aqui no 6, Deus ia tratar com o povo, irmãos. Deus ia tirar tudo deles para eles aprenderem a honrar o Senhor. Versículo 3 fala assim: ó vós que afastais o dia mal, em que fazeis chegar o assento da violência. Se os irmãos lerem aqui no 5:13, a qual nós falamos, gravamos no último vídeo, né? Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, o nome do nosso canal, os irmãos vão ver que eles tinham que aprender a ter temor, irmãos, ficar de boca fechada. Aqui no versículo 3 fala assim, que eles não queriam, ó vós que afastais o dia mal e fazer chegar o assento da violência. Irmãos, eles não queriam se separar do dia mal, mas queriam fazer que a violência reinasse, queriam andar junto com o mal, irmãos. Tem que ter uma separação. Você é da luz, não é das trevas. Nós somos da luz por misericórdia do Senhor. A Bíblia fala assim, irmãos, que concordância há entre Cristo e Belial. Irmãos, quem é de Cristo não faz negócio com quem é do mal. Quem é de Cristo, irmãos, não faz união em qualquer área, seja material, íntima. A gente fala de casamento, de namoro, de noivado, com pessoas lá das trevas. Tem que haver uma separação. Você é da luz, você é da verdade, você é da retidão, você é da palavra do Senhor, irmãos. Não pode ter comunhão, irmãos. Amar, orar, interceder para aquela pessoa, sim, mas andar em concordância com o erro dela não pode, irmãos. Aqui Deus estava falando através de Amós, ó vós que afastais o dia mal e fazer chegar o assento da violência. Irmãos, eles faziam a violência vir. Eles não queriam afastar, não queriam deixar, não queriam, irmãos, se desprender do mal. Diziam que não estavam com o mal, mas estavam, irmãos. É como muitas pessoas hoje, irmãos, falam que são de Cristo, estão dizendo que servem ao Senhor, mas estão andando, irmãos, com o dia mal, com a violência, com aquilo que é errado. Não pode, irmãos. Versículo 4. Ai dos que dormem em camas de marfim, está falando de riqueza, que se estende sobre os seus leitos e come os cordeiros, rebanhos e bezerros no meio do curral. Irmãos, comem uma comida que era comida que só os ricos, só os luxuosos poderiam comer, da alta classe. O povo, irmãos, estava aproveitando, estava comendo, estava sobejando. Não que Deus não quisesse, não é isso, irmãos, mas usufruindo do direito do pobre, abusando, aproveitando, irmãos, explorando o pobre. Deus não estava aprovando essa atitude. Deus não estava com a mão dele estendida sobre isso, irmãos. Muitos fazem nos dias disso de hoje, irmãos. Usam o nome de Deus, irmãos, não tem nada de Jesus, porque Jesus ensina que tem que ser manso e humilde para tirar a lã das ovelhas, para explorarem, para abusarem, irmãos, usando a Bíblia como um refúgio, e a Bíblia não está falando nada para fazer isso, irmãos. Versículo 5, que cantam ao som da viola, inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. 6, quem bebe do vinho em taças se unge com mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Está falando do povo humilde, irmãos, do povo que era povo de Deus, do povo, irmãos, que vinha da mesma linhagem. Irmãos, se em mim, em você, a gente não tiver compaixão pelo nosso próximo, irmãos, então nós não estamos vivendo a palavra, irmãos. A Bíblia diz assim, nos 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, conforme a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Irmão, se eu não sentir a dor do meu próximo, de ajudá-lo,
de estender as mãos. Às vezes a gente não pode fazer tudo pela pessoa, mas todos nós nos unindo, irmãos, a gente vai ajudar. Se os irmãos lerem lá 1 Coríntios 12, versículos 25 e 26, ali fala, irmãos, que se o corpo vê um membro do corpo, irmãos, se padecer, o corpo tem que padecer junto. Se vê se alegrar, tem que se alegrar junto. Tem que haver unidade, irmãos. Tem que estar unido. E o povo aqui, irmãos, estava aproveitando dos menos favorecidos, irmãos, mas era povo de Deus também, irmãos. E Deus não estava aprovando essas atitudes. Versículo 7 fala assim: portanto agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que foram levados a cativos. Esses serão os festins de banqueteadores. Deus ia acabar, irmãos. Deus ia, em outras palavras, ia cortar essa exploração, essa forma que eles estavam se banqueteando, comendo, irmãos, entrando pelo pecado da glutonaria, da bebedeira. Lá em Gálatas 5,17, leia lá as obras da carne, fala que os tais não herdarão o reino dos céus. Irmãos, tem que haver moderação. Na igreja primitiva, a Bíblia fala que todos traziam ao pé dos apóstolos, irmãos, e não havia nenhum sequer necessitado. Essa é a vontade de Deus, que todos tenhamos, todos sejamos abençoados. Irmãos, se temos para abençoar, vamos dar. Aquele que não faz peca, diz a palavra. Versículo 8: jurou o Senhor Jeová por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e aborreço seus palácios, por isso entregarei a cidade tudo que nas... Irmãos, soberba. Não pode ter isso no meio do povo de Deus, irmãos. Deus, Ele quer humildade. A palavra do Senhor fala para nós, irmãos, em Romanos capítulo 12, que Deus, Ele habita na casa dos humildes. Irmãos, Deus, Ele se compadece. Irmãos, nos Salmos fala assim, que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Aleluia. A Bíblia fala que com o coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Irmãos, Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele está com aqueles que são sinceros, com aqueles que falam lá em Mateus 5, os pacificadores, os misericordiosos, os limpos de coração verão a Deus. Aleluia. Versículo aqui de número 9. E acontecerá que numa casa ficará 10 homens e morrerão. Aqui, irmãos, é uma passagem aqui que fala, que dá a entender, irmãos, sobre soldados de Israel, irmãos, que vão ficar num determinado lugar, talvez para se esconder, ou ficarem escondidos, mas diz a palavra que vão morrer. Não tem algo assim muito específico, muito claro a respeito disso, irmãos, o que dá a entender isso aí. Versículo 10. Quando o seu parente vier para cremá-lo, e tomar os ossos para levá-los para fora da casa, ele disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E estes vai responder: ninguém. Então dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque estavam em desobediência, porque não estavam na vontade do Senhor. Irmãos, não o que a gente diz assim, dá um pensamento dizer, irmãos, que a pessoa tem que viver. Quando está na vontade do Senhor, eles têm que estar 100%. Não, irmãos. A Bíblia fala para nós, nos ensina, em Efésios capítulo 5, isso falando da nova aliança de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, nós estamos no caminho, aleluia, para buscar a estatura de varão perfeito. Irmãos, através do Espírito Santo, do sacrifício vertido na cruz do Calvário de Jesus, hoje temos o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Aqui o povo, irmãos, não estava nem se esforçando, o povo não estava nem querendo. Muitos estão hoje assim, irmãos, dizendo que servem ao Senhor, não estão querendo. Se acontecer de subir de cima para baixo ou descer de baixo para cima, tanto faz. Se for na igreja tá bom, se não for não tá bom, se orar tá bom, se eu não orar não tá bom, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, só ir lá no templo tá bom. Não, irmãos, tem que ter uma vida de dedicação, tem que ter uma vida de entrega. A Bíblia diz assim que muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhidos, irmãos, é aquele que entende pela palavra, que tem a mente transformada, que ele precisa se esforçar, que ele precisa estar na presença do Senhor, que ele precisa cada dia melhorar os seus caminhos. Aqui o povo aqui, irmãos, não estava nem se achando digno, os que estavam dizendo aqui, Amós falando, de chamar o nome do Senhor por causa da desobediência. Versículo aqui de número 11: porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande das rachaduras e casa pequena das trincas,
12. Porventura correrão cavalos sobre rocha, lavrar-se-á nela com bois, mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Alosna, falamos isso no capítulo 5. Irmãos, o juízo em fel, algo amargo, muito amargo, irmãos. Tirar o juízo de Deus para algo amargo, algo que não dava nem para falar, para comentar. Muito menos, irmão, no sentido assim de provar, para provar aquilo para viver. A Bíblia fala assim, irmãos, quando nós somos transformados pelo nosso entendimento, aí sim, nosso sacrifício é santo, vivo, agradável, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e vontade de Deus na nossa vida. Irmãos, tem que ver obediência, entrega, sinceridade, retidão, aleluia, uma vontade de querer mudar, de pedir para que Deus mude, Deus transforme. Tem que ver no meu coração. Quando fala coração, fala mente. Na sua vida pessoal, diária, fala de conduta, de caráter. O povo aqui não queria ter mudança, irmãos. Por isso que eles transformam o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. Outro algo, uma folha amargosa, irmãos. Mais amargosa do que o bordo. Deus não quer isso, irmãos. Versículo 3. Vós que alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nós temos tornados poderosos. Eles queriam fazer as coisas pelo seu próprio braço, achando que não impediam mais de Deus, irmãos. Há pessoas nos dias de hoje que pensam assim, irmãos. Para que orar? Para que pedir para Deus se eu posso fazer? Se eu sei fazer, se eu posso fazer? Se não for eu fazendo, não acontece nada, não, irmãos. Ao Senhor é a honra, ao Senhor é a glória, ao Senhor é o louvor, ao Senhor é todas as coisas. É Deus que faz, Deus que cura, Deus que abençoa, Deus que liberta, Deus que está entrando na sua casa e agora curando, libertando, transformando, mudando a sua história. O Senhor que faz, não é meu braço, não é a sabedoria. Irmãos, a gente vem aqui até vocês aqui em cada vídeo com temor e tremor, porque não posso aumentar nem diminuir o que está escrito aqui. Eu tenho que falar aquilo que Deus quer que fale. Versículo, aleluia, 14, para nós encerrarmos o capítulo 6. Pois eis que eu levantarei sobre vós, o casa de Israel, um povo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate, que alguns acreditam que é lá a parte da Arábia, até o ribeiro do deserto, né, que é o Mar Morto. Trazendo hoje para o mapa nosso. Irmãos, Deus vai levantar esse povo para oprimir Israel. Mas para que isso, irmãos? Para o povo acordar, para o povo despertar, para o povo entender, irmãos, que é Deus que está no controle, que é Deus que nós temos que depender. Irmãos, pessoas hoje em dia estão vivendo isso, irmãos, e não acordam, não pedem misericórdia, não se convertem dos seus maus caminhos, preferem estar na desobediência, estão sendo oprimidos, irmãos, estão sendo, irmãos, humilhados, não porque é Deus que está permitindo, porque só são as escolhas. O povo aqui estava assim, irmãos. Volte para o Senhor, você que está vendo o vídeo aí, volte para Deus agora, reconcilie com Ele, mesmo que você nunca aceitou Cristo como Salvador na sua vida, aceite-o, deixe Jesus entrar na sua vida, abandone essa vida que você está vivendo, deixe Cristo te conduzir, e Cristo vai falar com você aqui, ó, pela palavra, é pela verdade. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você e comigo, amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, você e sua família, grandemente. Aqui é a nossa oração do canal. Hoje, capítulo 6 encerrado. Compartilhe esse link. Não esqueça de deixar o joinha, uma pergunta, um comentário. Mas, principalmente, deixe o joinha para que o canal esteja sendo bem visto, para a glória de Deus. E essa palavra ela alcance muitas vidas. E o nome do nosso Deus, a Ele a honra, a glória e o poder. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.